hoje com crescimento, decrescimento da função e também o zero ou raiz da função. Vamos começar com o crescimento ou decrescimento da função. A função afim tem uma forma geral y igual a x mais b. Logo, o crescimento ou decrescimento depende apenas do coeficiente angular. Ela é crescente se o coeficiente angular for maior do que zero, ou seja, positivo, e a função é decrescente se o coeficiente angular for menor do que zero, ou seja, coeficiente angular negativo, vamos ter função decrescente. Continuando, nós temos agora a representação gráfica. f de x é igual a menos ax mais b. Observe que o coeficiente angular é menor do que zero, logo o gráfico vai ser uma representação de uma função decrescente. Já no exemplo seguinte, nós vamos ter f de x igual a ax mais b, coeficiente angular positivo, representação de uma função crescente. Vamos a um exemplo. Temos o seguinte. Considere que uma cidade do sul do país, cuja temperatura após a meia-noite esteja caindo em função do tempo, conforme a expressão t de x igual a 12 menos 4x, com x representando a hora da noite e variando entre 0 e 7 da manhã. Por essa função, nós já vimos que ela é uma função decrescente, coeficiente angular menos 4. Então, temos na tabela a representação de 0 até 7 da manhã e também a queda da temperatura, mostrando que é uma função inversamente proporcional. Já no gráfico, nós apresentamos quando x é 0, y é 12, e quando y é 0, o x é igual a 3, representando uma função decrescente porque o coeficiente angular é menor do que zero. Em um outro exemplo, temos o seguinte. O lucro de produção de camisetas em uma pequena fábrica pode ser dado pela expressão LQ igual a 2,5Q menos 320, na qual Q é a quantidade de camisas comercializadas. Observe que o coeficiente angular nessa função ele é 2,5, um coeficiente positivo, logo temos uma função crescente. Pela tabela, nós observamos o seguinte. Quanto mais camisetas forem vendidas, maior vai ser o lucro adquirido. Então, nós vamos ter uma grandeza diretamente proporcional. O gráfico ficaria dessa forma. Quando x for 0, y é menos 320, e quando y for 0, x foi 128. Temos coeficiente angular positivo, exemplo de função crescente. Vamos agora ao estudo do zero da função, onde nós temos termo geral da função, y é igual a ax mais b, e temos que o zero ou raiz da função, algebricamente, é simplesmente o valor de x que torna y igual a zero, e geometricamente, que é graficamente, é a interseção da reta com o eixo x. Como exemplo, temos o seguinte. Dada a função f de r em r definida por f de x igual a menos 2x mais 4, calcule o zero da função. O que vamos fazer é igualar essa função a zero. Então, nós teremos o seguinte, menos 2x mais 4 igual a zero, separando os elementos que têm incógnita de um lado e que não tem do outro, menos 2x vai ser igual a menos 4, vou multiplicar por menos 1 porque o x está negativo, 2x é igual a 4, x vai ser igual a 4 sobre 2, x é igual a 2. Geometricamente, nós temos o ponto 2 e 0. Vamos representar isso graficamente. A reta vai cortar apenas o eixo x no ponto 2 e 0. Então, nosso gráfico ficaria dessa forma. Lembrando que é uma função decrescente porque o coeficiente angular está negativo. Um outro exemplo, nós temos o seguinte. O lucro de produção de camisetas em uma fábrica pequena pode ser dado pela expressão LQ igual a 2,5Q menos 320, na qual Q é a quantidade de camisas comercializadas. Determine o valor mínimo a ser vendido para que não haja prejuízo. Se ele não quer que haja prejuízo, vamos igualar nossa função a zero, então vamos ficar com zero igual a 2,5Q menos 320, separando quem tem incógnita de um lado e quem não tem do outro, vamos ficar com 320 igual a 2,5Q, passando 2,5 dividindo, Q vai ser igual a 128. A representação geométrica, nós vamos ter o ponto 128 e 0, traçando o eixo x, marcando o ponto 128 e 0, a reta, lembrando que é uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Por hoje nós encerramos.
Não se esqueça, se inscreva no canal, dê um joinha. Valeu, até a próxima!